Olá, estamos iniciando o podcast da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG-Unimesp, essa importante instituição de ensino da nossa cidade de Guarulhos. Aqui no campus Vila Rosário nós estamos. Eu, Roberto Marchiori, sou o entrevistador aqui do podcast e hoje eu tenho a honra de trazer um convidado muito especial, um grande amigo, o Alcides Braga. Tudo bem, Alcides? Boa tarde, Marchiori, é muito bom estar com você aqui. Esse projeto, né, que você está conduzindo, que com certeza serve de apoio para muita gente que está aí na luta como a gente, né? É isso aí, é uma trajetória maravilhosa, como vocês vão ver, né? O Alcides tem uma empresa aqui em Guarulhos, a Truckvan, muito conhecida, de muita importância, e nos honra ter-o aqui na cidade de Guarulhos. Vamos falar um pouquinho sobre o currículo, um breve currículo, porque é maior do que está aqui. Ele é empreendedor e cofundador da Truckvan, maior fabricante de unidades móveis do Brasil. Começou a trabalhar ainda criança, passou por diversas funções até fundar a empresa em 1992, com o Flávio Santilli. Além de empresário, Alcides foi presidente da Anfir, que é uma associação vinculada a implementos rodoviários, né, no ano de 2012 a 2018, continua como vice-presidente de lá, e atua como conselheiro da entidade hoje. É vice-presidente também aqui na Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos e também da CIMEFRE, que é um sindicato ligado ao sistema patronal da Fiesp, que a gente vai falar um pouco também sobre esse sindicato. E sempre com destaque muito importante no meio empresarial da cidade e também de inovação. Alcides, a gente gosta de contar as coisas do começo, né? Certo. Você começou muito cedo a trabalhar, bem da infância, fundou a empresa em 92, está completando 33 anos. Completou, né? Conta um pouquinho como é que foi a sua infância, como é que você foi canalizando para a indústria. Conta um pouquinho dessa história. Tá bom, meus pais, Marchiori, vieram para Guarulhos, eu tinha 6 meses, né? Eu sou o 8º filho, caçula de 8 irmãos. A gente morava ali no Parque Santo Antônio, né? E eu fiz ali escola pública até a 8ª série no Anitta, depois fui ao Homero, fiz o colégio no Homero, passei pela Farias Brito. Que bacana. Não cheguei a me formar, né? Tive que sair daqui pela Randon já, que eu entrei na Randon como office boy em janeiro de 1980, e depois dessa minha entrada no segmento, eu nunca mais saí, né? Randon existe Randon ainda ou não? Sim. E também implementos rodoviários também, né? A maior, a líder, né? A gente tinha ali uma filial, onde hoje é o de leilão ali na Dutra, sim. né? E hoje ela só está lá no Sul, né? Em Caxias do Sul, onde já era a matriz desde sempre, né? Aí eu fiquei na Randon por 7 anos, saí da Randon, passei rapidamente pela Mercedes, depois eu fui para o grupo que antes era Engesa, né, que era a FNV Frohoff lá de Cruzeiro, e que depois de um período passou ao controle da IOSP Maxon, que até hoje é quem controla, e eu saio de lá em abril de 91 para começar, então, esse sonho de empreendimento, né? Pedi demissão e comecei a buscar essa vocação para empreender, essa loucura, né, que a gente bate na cabeça. Realmente eu costumo falar que o empresário no Brasil é um meio herói, viu? Não é fácil, não. A gente até brinca, né? Se o poder público não atrapalhasse, já estava ajudando bastante. Cara, né? Que sonho. Porque é um desafio, grande desafio. Eu acompanho. Eu sou um empresário, porque eu atuo no ramo de advocacia como uma empresa, mas eu acompanho, né? Desde mais de 25 anos, os industriais, principalmente de Guarulhos, eu sei o quanto isso é difícil, é um desafio. O país é um país bem complexo, né? A gente tem que ter uns parafusos a menos na cabeça mesmo, né? Mas eu falo muito sobre isso, né? Sobre essas dificuldades, né, que a gente enfrenta, que também, em certo ponto, elas são um pouco de barreira de proteção, né? Sim. Contra agentes externos, por exemplo, né? Porque é difícil o Brasil. Mas eu gosto de coisas difíceis, sempre gostei, né? Desafios, né? Desafios. Nada foi fácil, então, para mim, dificuldade é uma coisa que já faz parte, né? Quem que é Flávio Santilli? O Flávio é meu sócio, a gente começou junto na Randon no mesmo ano, e a gente depois teve cada um a sua orientação interna na empresa, né? Eu mais comercial, ele mais industrial. E aí, quando a gente quando eu fui primeiro, né, para ir atrás desse negócio de empreender, de ter alguma coisa para mim, eu convidei para
para ir comigo, né? Porque ele tinha mais experiência nessa parte toda de pós-vendas, etc. Né? E a gente, a princípio, montaria uma oficina, né, de reparação, de baú e tal. Então a gente começa essa jornada junto ali no final de 91. Bacana. E como é que foi assim? Porque você era um executivo, né? E quis empreender, quis ser, né, mais ousado ainda. Como é que foi essa transição? Porque você falou que era uma oficina no começo, né? Mas como é que foi essa transição, acreditar nesse sonho? Cara, a gente começou muito pequeno, eu, ele, mais 3 funcionários só, né, na oficina. Era um negócio bem rudimentar mesmo, assim. A gente nem fala de... O pessoal fala de business plan, de capital social, não tinha nada disso. Você foi? Nenhum nem outro, né? Você foi. Então a gente tinha ali como meta chegar no dia seguinte, né? Era curtíssimo prazo o nosso business plan, assim. Com muita dificuldade, né? Com endividamento desde o começo, né? Para poder comprar aqueles ativos da oficina. Então a gente tinha assim um dia após o outro mesmo, a gente passou muita dificuldade, né? Isso é meio que nem era real ainda a moeda, né? Então teve que enfrentar toda aquela turbulência dessa transição. E eu, como falei, eu não me formei, né? Eu não tenho o curso total, né? Parei antes de me formar na faculdade. Então a minha escola de gestão é uma escola muito, muito simples, assim, né? Sempre me pautei na prática mesmo. Em premissas que você acha que é o que tem que ser feito, né? Então comprou, paga, vendeu, entrega, procura entregar um pouco mais do que vendeu, que isso funciona bem, cumpre, né, com obrigação, funcionário, enfim. Então era uma coisa muito, muito trivial, assim, a minha gestão, né? Era fazer o que tem que ser feito nessas 4 linhas aí, que eu diria que eram as linhas fundamentais, né? De ter o time motivado, junto comigo ali, sendo pontual, boas parcerias com meus fornecedores, entregar, nunca abrir mão de entregar o melhor, né? E uma relação boa com o sistema financeiro para que você possa ter alimentação, oxigênio, né? Então, nesse modelo simples, a gente sempre teve uma boa relação, por exemplo, com a tomada de crédito, né? Sempre teve um rating ali um pouco até para cima do que seria o padrão para um cara do nosso tamanho, né? Porque havia muito essa preocupação de não deixar nenhum tipo de brecha ali para ter problema. Então, a gente nunca teve um título do nosso protestado, nenhuma vez. Né? A gente demora 21 anos para fazer a primeira retirada de dinheiro da empresa, eu e o Flávio. Né? 21 anos depois, a gente começou a pensar em tirar alguma coisinha, então era só de volta para a empresa. Reinvestindo na empresa. E deixando uma pavimentação, né, de recurso de caixa para as intempéries que vão acontecer. Então, mas essa realidade, infelizmente, não é a realidade da maioria, né? Essa questão de você ter assim a satisfação pessoal de falar, nunca tive um título protestado. Sim. Não quer dizer que a pessoa tendo isso que é ruim de todo, né? Mas não ter é muito bom, né? É uma coisa que realmente é um diferencial importantíssimo para as empresas brasileiras. Eu acho, e você pensando que a gente fundamentalmente aqui demanda a tomada de recurso o tempo todo, né? Você pega as grandes empresas, não tem como, né? O sistema ele não favorece, né, os fluxos. Sim. E a gente tem uma coisa que é muito intensiva de capital. Então, o crédito é uma das ferramentas mais importantes que a gente pode ter para se manter em atividade. E eu acho que essa postura nossa de buscar ser ortodoxo com isso é que fez com que nós fôssemos podendo investir, sabe, ao longo do tempo, em equipamentos, em máquinas, pensando em expansão. Então, o fato é que você, que nem a gente que veio de uma condição de muita humildade, assim, um negócio muito precário, a gente teve que bater muito de frente com aquela provocação das mazelas do passado, que acontece muito com a mortalidade de empresa no Brasil, né? Sim, que é altíssima, né? O cara quer tirar, às vezes, alguma coisa que ficou no passado ali, quando ele começou a prosperar, dar certo, confunde todo o caixa da empresa com o bolso e aí vai buscar... É o começo do fim. E aí começa o fim mesmo. Então, a gente sempre teve muito cuidado com relação a isso, muito zelo pelo negócio da empresa, até chegar essas 2 décadas depois, e a gente fala, pô, agora dá para a gente fazer uma coisinha pequena, mas dá, né? Porque a gente entendeu que já havia aquela estrutura, né, de empresa já com uma certa visibilidade,
né, com uma teia ali financeira bem construída, né? Então a gente foi muito ortodoxo mesmo, sabe, Roberto? A gente não teve assim grandes crescimentos, né, vultuosos, que também é uma coisa que eu creio que tenha sido bom para a gente, né? A gente foi um ano após o outro. A gente não anda para trás até 2015. Nosso primeiro ano que a gente decresce é 2015. Mas até 14 a gente só cresceu todos os anos, mas assim, né, com uma condição bem pé no chão, sabe? É uma base sólida, né? Sim, Uma sim. base bem sólida. E como é que foi essa virada de chave? Porque, assim, você empreender já foi uma ousadia grande, mas a virada de chave de passar da oficina para um fabricante. Bom, a gente fazia já o segmento que eu decidi empreender era o que eu atuava, Sim. né? Você conhecia bem, você e seu sócio. Então, o que eu falo muito, né, quando eu vou fazer esse tipo de trabalho igual aqui com você, é que a gente já tem muita dificuldade no Brasil para você poder prosperar. Se você não dominar o que você quer fazer, então aí que a chance de dar errado é muito grande, né? Então, dominar, conhecer bastante bem o segmento que você vai empreender, para mim é uma premissa básica de você prosperar. E a gente já tinha, então, uma atuação nesse segmento, já era a área que eu atuava, né? E a migração de uma oficina para fazer coisas para além da oficina, ela foi meio que natural, né? A gente carregava uma bagagem grande, né, das nossas experiências anteriores, e a gente percebia, era na Vila Guilherme, né, a empresa, que na época ainda era um polo do transporte, tudo, né? A gente percebia que existia um abismo enorme entre a indústria, né, produtora das coisas e a reparação. Então, as oficinas eram muito precárias, muito com visão muito curta, né? E a gente, com a nossa cultura, que já chegou com a gente lá, nós topávamos fazer coisas que o pessoal em geral não topava. Desafios de transformar equipamento, carretas, em dar novas soluções, né? Então, a gente meio que pegou essa pecha dos malucos lá que aparecia pepino, a gente queria fazer e fazia, né? Então, a gente já era meio fora da caixa ali. E por continuar fazendo esse tipo de trabalho, a gente começou a montar, né, carroceria de outros fabricantes, então que a gente comprava e entregava. E a nossa performance era muito ok para o nosso cliente, mas eu tinha uma cadeia que eu tinha que vencer ali, que às vezes me traía um pouco na questão de competir com certeza de cumprir as coisas que a gente tinha que fazer, né? E aquilo foi naturalmente sendo um convite, uma provocação dos nossos clientes. Cara, vocês fazem um trabalho bacana, vocês entregam legal, mas atrasar é difícil, né? Às vezes vem com um problema qualquer que você não originou, mas você está aqui na ponta. Então, começou a transparecer que se nós não partíssemos para algo mais vertical, a gente iria sucumbir, né? E ali em 97, 5 anos depois, a gente então veste a carapuça de fábrica e começa a fazer os baúzinhos, que é a nossa marca registrada até hoje. A gente parou de fazer baú pequenininho, né? Há algum tempo atrás, mas até hoje é nosso produto, né, que baú menor, nos lançou, que nos permitiu existir, esse sobrechassi, o baú, né? A gente foi assim por muito tempo, né? Até que a gente percebeu que não se alinhava mais, né, aquele produto, aquele ticket, aquele processo com uma empresa que já estava, né, de um tamanho considerável, que tinha, né, custos e tinha outro tipo de necessidade, né? Então a gente precisou optar por descontinuar esse segmento mais leve da empresa para poder focar mais no pesado, né, nas carretas de carga, que é o que a gente faz hoje, e dar muita ênfase para esse negócio nosso de unidade móvel, né, das soluções especiais que a gente faz sobre rodas, né? Então, saúde, as escolas do Senai, né? Só o Senai São Paulo tem mais de 100 escolas móveis, e todos os Senais, né? Todos os DRs têm muita. E a gente tem essa linha, então, que aí é uma coisa mais de alfaiataria, que a gente é muito líder nisso, né? Disparado, assim. Então, a gente tem área de eventos, área de serviços, unidades móveis para tudo que é tipo de aplicação, né? A gente fala que se tem fixo, a gente coloca a roda embaixo e faz, né, se movimentar. E então a gente teve meio que uma provocação natural, de a gente querer fazer e o mercado, né, nosso cativo também querendo que nós fôssemos dessa forma, né? Então foi meio que uma
uma conspiração Uma ali. coisa natural, né? Orgânica, foi natural. né? E é interessante, né? Quando a gente está viajando nas estradas aí, se você prestar atenção, você vai ver muito truque-van por aí, né? Vê bastante. E é uma coisa que, para mim, eu não sou guarulhense, mas eu me tornei guarulhense porque eu tenho o título de cidadão guarulhense. Então, eu tenho muito orgulho dessa cidade. E ter uma empresa como a de vocês é uma coisa realmente que, poxa, é o nome da cidade que é levado para o Brasil todo, né? Vocês exportam também ou não? Exportam. É para onde vocês exportam? A gente exporta América Central, a gente exporta muito América do Sul, hoje até mais as unidades de carga, né? Porque é meio que uma extensão do Brasil aqui o modelo, né? Sim. Então a gente exporta Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina. Então isso é uma coisa mais recorrente de produto comoditizado, né? Carreta para grão, enfim. E a gente exporta de maneira mais espaçada, assim, não tão recorrente, as soluções de educação, né, de capacitação e saúde, aí África, Nigéria, Angola, aqui, né, Porto Rico. A gente tem bastante coisa assim, que já funciona. Esse ano foi para Gana, foi para a República Dominicana, mandou ter uma carreta escola. Até pelo trabalho do próprio Senai São Paulo, né, do professor Espada, que é um amigo de muito tempo, né, meu pessoal, inclusive, que ao participar de fóruns aí pelo mundo, ele acaba de alguma maneira nos colocando nessa vitrine, né? O Senai São Paulo ele tem uma visibilidade em termos de concursos que ganha, né? Projeto muito bacana, muito. Né? Então acaba projetando realmente, né? E a gente teve vários casos já que o nosso padrinho, né, daquela operação foi o Senai São Paulo. Sim. Muito personificado na figura do professor Espada, né? Que é esse embaixador aí dessa. Que ele acho que até é uma entidade dentro do sistema, né? É uma coisa muito bacana, né? Com certeza. Uma vibração, um amor que é impressionante. É impressionante mesmo. É uma pessoa que tem assim uma memória dele muito forte de tudo que ele fez pelo sistema, né? Sim. Me conta um pouquinho, como é o futuro desse segmento? Você já está dando para visualizar isso? Dos que a empresa atua? O nosso segmento de carga, o PIB do Brasil, ele tem 65% transportado sobre rodas, né? Os outros, o saldo, né, que a gente tem de percentual se divide entre o ferroviário, agora a cabotagem crescendo um pouco de aéreo, né? Mas 2/3 do PIB roda sobre o nosso segmento, né? Então, é um segmento enorme, né, de grandes companhias, que basicamente, ou não todas são nacionais, né? Não tem multinacional do nosso segmento. E a área de soluções, como a gente faz, especiais, também. Então, como a vocação nossa já está posta, né? Eu acho que é um segmento eterno, né? Até brinco, eu tenho o Vicente Abate, que presidia a Abifer, é meu amigo desde da época da Engesa, né? E ele preside a Abifer, que é o ferroviário. Até quando eu presidia entre 2 mandatos, a gente tinha até essas conversas entre eu e ele, porque parecia que existia meio que uma competição de modal, e não existia, né? Coexistem, né? Não há preocupação alguma, porque eu penso, né, de uma maneira muito pragmática em relação a isso, né? Você pega os filmes, né, dos americanos, né, de quando foi colonizado e tudo mais, sempre tem uma ferrovia ali sendo montada, né? A cada dormente ali. Então, eu sempre tenho uma visão de que a ferrovia, ainda que nós tenhamos que participar de qualquer modal, então você vai ter que ter um aeroporto, a gente está lá para transportar carga, uma ferrovia. Então, a gente está sempre na frente. A gente tem que chegar lá para apoiar qualquer tipo de modal para se implantar, tem que fazer obra, a obra tem que estar com a gente. Entendi. E depois, ao longo desses percursos todos, chega o progresso, né? Então, nascem cidades novas, nascem novas frentes. E eu vejo que isso, para a gente que faz carreta, requer mais equipamento. Talvez mude um pouquinho o modelo, a vocação, o porte, mas eu vejo que abriu ferrovia, nosso mercado cresce, ao invés de diminuir. Olha que bacana. Então, eu vejo isso como uma coisa muito coexistente para que os dois cresçam muito forte. Então, a ferrovia, que seria um competidor, não é. Para mim, ela nos ajuda, né, a crescer. Na parte de especiais, a gente fala de saúde móvel, educação móvel, serviços, muitos públicos do governo móveis, que também não vejo possibilidade de um. Você vê que na Europa, né, até hoje, essas unidades são fabricadas, né? No IDH, lá em cima, o pessoal
maduro e ainda funciona muito bem essa solução que chega até a população, né? Então, nós temos aqui na América do Sul, por exemplo, na África, na América Central, uma condição óbvio, né, de IDH baixo, né, países subdesenvolvidos, que isso aí é uma solução rápida, né, se implanta rapidamente, inclui as pessoas. A gente fala que a gente ocupa alguns vazios assistenciais que não compete com outro modelo, até por questão de massa crítica, não tem população suficiente. Então, o Estado não está presente ali de maneira efetiva, mas tem cidadão, né? Tem pessoas que tem que ter aquele serviço. Então, a gente tem uma solução para isso, e é uma solução também que eu não vejo a menor possibilidade de se descontinuar. Concordo com você. Num país continental como o nosso, né? A América do Sul como um todo, necessita desse tipo de Você vê, pô, a gente já tem contabilizado lá mais de 5 milhões de mamografias feitas em unidades móveis nossas. Que bacana. Né? E assim, a gente chega em lugares que você fala, porra, a pessoa já é um evento chegar naquela coisa moderna, digna, né? E aí ela faz aquela cobertura naquela região, às vezes uma semana ela fica no lugar, né, pega todo mundo que está ali na faixa, né, faz o exame, cobre e vai embora para outro lugar. Né? E não há outra forma de fazer isso eficientemente como a gente faz, com o custo que a gente promove. Então, eu acho que essas áreas que a gente atua na empresa, elas são áreas muito, muito perenes, assim, a gente não tem um esgotamento disso. Bacana, e vai perdurar por muito tempo, né? Eternamente. Eu acho que a gente vai estar passando por aqui para melhor e vai chegar outro e vai continuar. Deixa eu dar um recadinho para nossos telespectadores. O céu ou o tubo, ser o melhor é uma questão de escolha. Faça já o seu vestibular na FIG-Uninesp e conheça o campus Vila Rosália, com mais de 32 mil metros quadrados, aqui onde nós estamos. Sejusc, cartório de estágio, biblioteca com mais de 250 mil itens, clínica psicológica, academia de artes marciais, uma das maiores instituições fitness do Brasil, que é a ACM, anfiteatro com capacidade para 1.200 pessoas, auditório, laboratórios, fácil, NAF, enfim, todos os caminhos levam a FIG-Uninesp. Conheça a instituição, que fica situada na Avenida São Luís, 315, no bairro de Vila Rosália, Guarulhos. E qualquer coisa, maiores informações, acesse o site www.fig.br ou entre em contato no WhatsApp 11 3544 0333. Bom, você é uma pessoa muito dinâmica, batalhadora. Nós temos um outro amigo comum, que é o Júnior, que já esteve aqui, que eu acho que vocês têm um perfil parecido de nunca estar, assim, acomodado na situação. Vocês sempre estão buscando mais. Isso é bacana, e é um perfil que a gente precisa no meio empresarial, porque a gente vê que as pessoas atingem um certo patamar, tá bom, vou ficar assim mesmo, tal. E você sempre, né, teve esse ímpeto de buscar crescer, buscar inovar, como você está falando agora. Como é que você transmite essa mensagem para os jovens de ser assim, de ter essa postura? Marchiori, eu tenho uma atuação, quem me segue aí no LinkedIn, eu tenho uma ação religiosa no LinkedIn semanal, né? Que legal. Porque como eu tenho uma vocação que eu encontrei, né, que é se relacionar, né, assim, eu gosto demais, né, das pessoas, né, de conviver, enfim. E eu tenho uma facilidade de transmitir as coisas que eu penso em relação à facilidade da gestão, né? Então, eu falo semanalmente sobre... Não tem muita complexidade, né? Porque se você vê algum empresário que desponta, começou e tal, e deu certo, e ele tem uma postura meio diferente, assim, de se autovalorizar, né, demais, a ponto de não ser uma coisa para qualquer um, né? Tem que ter um poder, não é verdade isso. Então, eu falo muito sobre a simplicidade da gestão, né? E não ficar inventando, sabe, rodeio, moda, nada. É fazer o que tem que ser feito. E aí, naturalmente, a gente tem um segmento que ele respira inovação, né? Então, eu também inspiro concorrentes meus que estão aqui, que a gente compete hoje em dia, nasceram a partir dos nossos cases, né, que a gente construiu. E eu meio que tenho a obrigação de mudar a pergunta, né, assim, porque eu tenho uma engenharia robusta, né, a gente cria muito, busca muito insight. A gente também tem o nosso logo, que é Somos Ilimitados. A gente não costuma torcer nariz para nada, então a gente fala que
só fala não na hora que esgotar muito a chance de dizer sim. Enquanto tiver chance, a gente está tentando fazer, né? E até hoje foi assim. Eu vejo, então, que essa nossa obrigação de vanguarda, ela fica se retroalimentando, né? E para a gente, para mim, pô, que estou lá a vida toda, acaba que também é algo que me motiva, né? Ver as pessoas que chegaram novas, pessoal na engenharia, pessoal de estágio, que vem com umas ideias, e aquilo eu percebo que é um retro mesmo do que a gente tem feito, né, o tempo todo, para que a roda não pare de girar mesmo, né? Um pouco de coragem, um pouco de loucura, mas muita compreensão, né? Você tem que ter acho que uma questão de equilíbrio, né? Esse lance do deslumbramento, né, que não pode acontecer. Então, a minha política assim, de cultura interna ela é a mesma de 3 funcionários. A gente tem 800 funcionários hoje lá. 800. E, assim, a maneira de se relacionar com as pessoas é exatamente a mesma. Não mudou nada. Então, que bacana. E é uma inspiração, sabe? No passado eu tinha um outro programa que chamava Entrevistas Inspiradoras, né? Ou Histórias Inspiradoras. E a tua história é inspiradora, porque realmente você era uma pessoa, como você disse, de origem humilde, que você começou aqui em Guarulhos, né? Trabalhando como assim, operacional, executivo, tal, e foi crescendo, foi acreditando no seu sonho. E isso realmente é transformador na vida das pessoas. Mas com essa base, eu acho que, como você disse, quando a pessoa perde um pouquinho a essência da sua origem, aí a coisa desanda, né? Pois é, e tem muito isso, né? E tem assim, a gente passou a ser meio que avaliado, né, como meritocracia para coisas que não deveriam ser, né? Você não deveria ter deveria ser normal, né? Por ser honesto, não, ok, pô, né? Mas começou a ficar meio raro, então ser hoje é um predicado, né? Não é uma coisa que deve ser como natural de todas as pessoas. Então eu tenho assim uma forma ali com todo mundo, né? Com a gestão que é muito porta aberta, muito horizontalizada, né? A gente tem uma maneira de conviver que eu acho que é um belo diferencial, né? As pessoas ficam na empresa, né? A gente tem pessoas lá com 30 anos de empresa. Então, para mim, isso é uma coisa que vale demais, né? Que eu gosto muito. E como eu não tenho muita ciência, né? Eu não me preparei para ser empresário, a minha gestão ela é ali na prática, no dia a dia, tratando das coisas da maneira que eu entendo que sejam as mais honestas, justas, né? Corretas. E se elas forem tudo isso, não tem muita hipótese de desandar. Né? E a gente fica ali, que é o que eu falo nessa minha jornada no meu LinkedIn, né? Que a gente está vendo aí a IA agora, 4.0, tanta inovação na indústria, e eu olho por outro lado, sabe? Eu acho que sempre o problema e a solução é gente, né? Então, quanto maior você tiver bem resolvida a questão de relacionamento na tua empresa, na tua casa, na tua família, melhor, né? E eu procuro permear o meu ambiente lá para ele ser positivo na relação interpessoal, né? E o resto vem, né? Inovação. Naturalmente, né? É uma automotivação que acaba espraiando para todo mundo. E a gente, como exemplo, né? As pessoas verem a gente lá dentro. Até hoje, né? E do mesmo jeito. Então, você acaba inspirando algumas pessoas também. Perde algumas, que é normal, né? Tem gente muito boa, você acaba perdendo. Mas a gente tem que se preocupar sempre com esse celeiro, né? Como que as coisas vêm. Então, o próprio Senai São Paulo é um grande parceiro nosso, aqui, o professor Renato, aqui em Guarulhos. A gente forma turmas anuais, né? De jovens aprendizes para chegar com essa categoria de baixo ali, né? De base para ter essa reposição, né? Eu gosto demais da opção de primeiro emprego, sabe? Alguém que você consegue colocar a cultura, né? Arraigar na pessoa e ela fica muito tempo com você depois e aprende o ofício que ela gosta, da maneira que a gente gostaria que fosse, né? Então, acho que isso é uma coisa que é um moto contínuo, você sabe? Você vai indo por si só, né? Bacana. Eu sou fã do SESI Senai. Na verdade, o SESI Senai, eu acho que, principalmente de São Paulo, é realmente referência de educação, né? Se toda a escola pública se espelhasse no SESI e no Senai, principalmente o Senai na questão de formação, olha, né, outro país, né? Era outro país, porque
a disciplina, a objetividade, a base, os professores. É um contexto muito bacana para a pessoa aprender, né? É uma pena que o poder público não se espelhe nele. E Né? tá fácil, era só copiar, né? Só copiar. Parece que o governo de São Paulo agora está tendo uma proximidade maior, que talvez influencie de maneira positiva, mas teria que ser o Brasil como um todo, né? A gente ficaria muito feliz nisso, né? Alguém tem que fazer, né, Roberto? Alguém tem que fazer. O exemplo está aí, né? Sim. Está numa fase agora, realmente agora, que o sistema S do Brasil todo, assim, colocou a cara para fora mesmo, né? Está fazendo bastante coisa para o sistema S, de vários DRs aí do Brasil todo. Então, teve agora um estouro de boiada aí de aquisição de escolas móveis, né? E acho que isso é um movimento positivo. Bom sinal, verdade. E acho que é isso, alguém tem que fazer. É uma pena que eu tenho os filhos de pessoal meu lá que quer trabalhar, quer estudar no SESI, na escola do SESI, e a gente é ali conectado, né? E assim, é uma obsessão dos pais conseguir uma vaga nessas escolas. Que sabe a qualidade que Exato. é. Né? E é tão assim, é tão sério que eu não posso fazer nada. Tem que ir lá, se qualificar e vai entrar quem passar, né? Então, tá aí também uma das formas de se justificar por que dá sucesso, por que é assim, porque é muito sério. Sim, né? sim. O negócio não tem carteirada, é bem ali mesmo, e aí cria-se um ambiente que só pode, né, melhorar cada dia, não tem como. Você vê, eu sou diretor, né, em São Paulo do sistema e endosso 100% a palavra. É tão sério que realmente não tem carteirada, não tem nada. A coisa realmente é uma coisa transparente e séria, porque faz parte da essência do sistema. Sim, né? Isso é muito bacana. E falando nisso, você, além de participar da Anfir, participar do CIMEF, qual a importância que você vê do empresário participar de sindicatos, de associações como essa? Olha, eu desde sempre, assim, primeiros anos da Truquivan, já me associei nessas entidades, né? Participava, às vezes, como ouvinte, como público, depois eu fui me engajando nas pautas e cheguei, então, a esses níveis que a gente hoje participa, né? De presidir, de ser vice-presidente. Assim, no meu segmento, que é a Anfir, a gente tem ali um fórum de discussão para frente, né? Legislação, economia, para onde vai. E acho que essa bússola ela é fundamental para o empresário ter noção daquele segmento que ele atua, como que os grandes pensam, o que eles estão fazendo, qual que é o plano daquele segmento. Então, acho que isso eu trago para a minha empresa todo dia, né? Os feedbacks que eu tenho, que eu percebo das dificuldades, dos caminhos para onde está no meu mercado. No sindicato, eu tenho umas 5, 6 áreas, tão grandes ou maiores até do que a nossa área. Então, lá eu conheço dores de um monte de outros empresários, de outros tipos de segmento de negócio, que também faz a minha pressão não ficar tão alta, às vezes, quando não está tudo bem. Né? Porque a gente não... Às vezes, você olha só para o seu próprio território, você não consegue ver o restante, né? E aí você entra num processo de se frustrar, e aí eu tendo um pouco de sinais, né, de outros segmentos, de como estão, né, as empresas, os empresários, eu consigo entender que às vezes eu não estou num pior problema. E eu falo até lá na empresa, falo, gente, calma, isso aqui a gente vai resolver, buscar solução, tá difícil, tá, mas eu não fico num ambiente de desespero para olhar para o meu umbigo apenas, quando eu percebo... Porque não resolve nada, né? Não resolve nada. Então, a gente acaba trocando ideias, né, naquelas reuniões que são grandes, sobre coisas importantes. Eu também estou no CONIC, né, no Conselho da Fiat como conselheiro, que também é outro fórum maravilhoso, especialmente na relação institucional com o poder público. Então, ali tem muita coisa que você pode observar, pode participar, e muito insight, né, para você aplicar. Então, eu sempre fui desse lance do cooperativismo, sempre fui assim, sempre quis fazer esse tipo de coisa. E eu acho que a maturidade, né, do empresário, ela vem muito mais rápido quando você tem essa coisa plural, né, de você se relacionar com muita gente. Imagina, há 20 anos atrás eu era muito menor do que a gente mas eu tinha relação com empresas gigantescas, né? Então, a gente acaba sendo ali uma forma de bússola que você vai poder se orientar, né? Eu acho que todo mundo deveria, quem quer empreender, deveria fazer parte de algum tipo de associação, de entidade, porque eu não vejo como você ser uma ilha isolada
e não capturar tudo que isso, para mim, por exemplo, promoveu. Né? É verdade. Tinha um lema no CIESP, ainda acho que prevalece lema: ninguém é tão grande que não precise, não tão pequeno que não possa. Sim. Eu acho que esse é o grande pegada, porque a gente sabe que tem muitas empresas pequenas que precisam muito disso, mas Sim. as grandes também, né, acabam precisando, porque isso faz uma interação muito boa, que acabam, essas empresas menores que acabam sendo, que subsidiam as empresas grandes, né, e acabam fortalecendo o sistema como um todo, né? Eu acho, e a gente tem uma coisa muito boa no Brasil, que é a porta de entrada, né? A gente começou, como eu falei, né, com dívida, sem precária demais a estrutura, mas a gente começou, foi lá, né? Agora tem o trabalho do CIMEP, do Sebrae aqui de Guarulhos, que está sendo... Sebrae Nacional, acho, né? Sim. Mas aqui nessa jurisdição do Sérgio, que é uma ideia de vincular, de aproximar as MEIs, as pequenas empresas das grandes empresas, né? De promover essa conexão. Porque a gente passa por um apagão de mão de obra, né? Como eu já comentei aqui, a gente perde pessoas e tudo mais. E às vezes a distância, o abismo que existe entre uma pequena empresa que às vezes só de serviço, só tem mão de obra, para chegar numa condição de se apresentar para uma grande empresa, o cara não consegue transpor, né, aquelas barreiras ali. E essa ferramenta ela está fazendo essa promoção, e eu já tenho até surfado nisso na própria Truckvan mesmo, porque a gente tem demandas sazonais de mão de obra, né? Às vezes ela tem que ter um nível X lá que você tem que buscar, né, que é coisa mais especializada, que não tem oferta. Então eu acho que essa senior sharing aí, né, essa aproximação das empresas da cidade ou da região aqui, nos seus diversos portes, é um modelo de negócio que eu vejo que vai ter muito futuro, assim, vai ser muito eficiente para poder combater os picos e vales que a gente atravessa no Brasil, né? Tá muito quente, muito frio, e você sabe que admitir, demitir, turnover é um negócio muito caro para as empresas, é uma coisa... Sim, a reposição também de muito, funcionários. né? Então, essa relação B2B, né, com essas empresas, ela acaba sendo uma tábua de salvação para os dois lados, né? Sem dúvida. E compartilhar as dores, tudo, né? E você acaba sendo uma forma de inspiração para aquele cara pequeno. Claro. Né? Para ele poder continuar e amanhã ser um cara grande também. Acho que é isso que é bacana, motivador, né? Desse projeto, que eu acho muito legal. Você transparece otimismo sabe, essa visão otimista é muito bacana. Como é que você enxerga daqui para frente, os próximos anos do Brasil? Cara, eu sou mesmo, assim, muito otimista. Né? Eu prefiro pensar positivo, eu prefiro pensar que vai dar certo, e eu prefiro entender que o percentual que não deu fazia parte. Né? Não jogo para conta de nada. Então, a gente tem que ter, logicamente, o pessoal tem até aquela frase, que você creia em Deus, mas tranque bem seu carro, né? Sim. Então, você precisa fazer a sua parte, você tem que estar apoiado em fundamentos, né? Para exatamente você conseguir sobreviver às intempéries que vão acontecer, e no Brasil especialmente, né? Então, a gente tem que ter sempre ali uma condição de dar um passo para trás e retomar ali. Eu não tenho problema com orientação política, tampouco eu me valho desse tipo de bandeira para tomar ação. Né? Eu achava que esse ano seria um ano difícil, né? E isso aconteceu, foi mesmo. A gente espera o ano que vem um ano que se parece com esse, também difícil, e eu acho que até um pouquinho mais difícil por conta de Copa do Mundo, de eleição, de feriados, né, em profusão, vão ser muitos ano que vem, né, para emendar, então a gente vai estar muito tempo fora do chão de fábrica, né? Então acho que ele é um ano que complica um pouquinho mais, né, em relação a esse ano, mas, cara, é lei da selva, né? Você tem que se preparar, tem que estar bem, musculatura boa, se preparar para o frio, né, que vai esfriar depois, e se está ruim, muito ruim, eu vejo que a chance de melhorar é muito boa, né? Assim como está muito bom, não vai achar que você vai... Vai ser sempre assim. Vai ficar ruim. Né? E a gente tem que aprender isso como empresário. O Brasil é um país assim. Né? A gente tem que estar acostumado, preparado, e eu acho que você não deveria considerar a hipótese de ter vulnerabilidade. Né? Tem que tirar isso da tua frente. E acho que gestão de caixa, a parte financeira da empresa é o principal pilar. Né? O lucro, eventualmente, não vem,
é um fundamento importante, mas é caixa. A empresa vive de caixa. Verdade. Bom, Alcides, a gente está encerrando a entrevista, é uma pena, gostaria de continuar muito tempo com você batendo papo, para mim foi muito enriquecedor, agradeço muito, só que eu gosto muito de passar mensagem, principalmente para jovens, né? Sim. Queria que você encerrasse fazendo uma mensagem para os jovens sobre a sua experiência e o que você gostaria de transmitir para eles. Eu falo disso com muita propriedade, né? Porque, pô, eu vendi pamonha, vendi farol, jornal e farol, vendi vidro, ferro, né? No parque lá fazia de tudo um pouco, né? Eu nunca fui da bolinha, do peão, do pipa, né? Porque eu gostava de trabalhar mesmo, desde criança. E com 14 anos, na minha época, eu podia trabalhar registrado, né? Então, com 14 eu fui trabalhar, já de office boy, né? No jornal, lá no Diário da Noite, lá em São Paulo. E assim, a vida inteira. Eu nunca não trabalhei, né? Então, acho que essa máxima, né, de vai lá fazer que dá certo, eu vejo que para mim eu não tenho dúvida em relação a isso, né? Mas é muito importante você sentar, né, nas suas convicções e segui-las, né? Então, acho que o teu entorno, né, o meio com quem você convive, tem que saber que você é sério. Né? Você vê meu telefone, que é meu número, tem 30 anos, né? O mesmo número, né? Meu e-mail é o mesmo até hoje. Então, eu recebo ligação de pessoas que eu lidei há 10 anos atrás, o próprio Sistema S, por exemplo. Sim. Então, acho que essa continuidade, a segurança que você implementa com isso, te oferece muita possibilidade de navegar diferente em épocas que o mar está mais revolto, né? Então, cara, dá para fazer, se preparar. Hoje tem a internet, aí, esse mundo de informação, né? Tem que ter coragem, tem que ter, cara, uma resiliência do caramba para você poder, né, chegar até... Fundamental. E esperar, não queimar etapa, não buscar resgates fora da hora, né? Espera um pouco, vai fazendo primeiro a lição de casa ali, vai deixando a coisa mais sob controle, que uma hora vai dar, né? Uma hora você vai conseguir ir lá buscar esse recurso e realizar os seus sonhos, né, que você tem para fazer. E, cara, assim, eu falo sempre sobre isso porque, como eu já falei aqui 2 vezes, né, eu não me formei para ser empresário. Eu fui empresário cumprindo a obrigação, pagando em dia, funcionário, fornecedor, os papagaios do banco, entregando coisas honestas, né, sendo correto com o meu cliente, e aí a coisa meio que vai sozinha, Roberto. Sabe, a gente é assim, você vai num lugar, num restaurante, numa confecção, e você é bem atendido, você saiu de lá satisfeito, o que você faz? Retorna. Você comenta, né? E comenta, é verdade. Então, esse é o melhor marketing hoje, nesse mundo todo do digital. Nada supera o marketing direto da satisfação do cliente, né? Então, isso acho que é uma coisa que todo mundo que pensa em empreender precisa ter em mente. O cara tem que sair de lá satisfeito. Bacana. Alcides Braga, o nosso convidado de hoje, muito grato pela entrevista, gostei bastante. Você já é um amigo querido, mas essa história hoje só enriqueceu e cresceu o respeito que eu tenho por você. Não, obrigado também, Roberto. Eu gosto bastante desse tipo de fórum para isso, né? Porque eu quero muito ser parte de pessoas se desenvolverem, de crescerem, né? E a gente entende que essa é a melhor maneira desse país dar certo, né? Trabalho é a melhor ajuda que você pode dar para alguém, é dar trabalho para ela, né? Não tem nenhum programa social melhor do que o trabalho, né? Do que a carteira de trabalho assinada e a inspiração para quem quiser, né, entrar nessa loucura de empreender. A gente tem que demonstrar que dá certo. Né? E eu gosto bastante da possibilidade de poder entregar parte do que eu aprendi na rua fazendo, né? E mostrar que eu consegui, né? Eu tô aqui até hoje, então não dá para falar que não dá, né? Porque eu estou falando que dá, porque eu passei por tudo isso, estou passando até hoje, e acho que essa maneira, né, de a gente enfrentar o dia a dia no Brasil, que já é muito complexo, com esses 3, 4 pilares que eu acho que são fundamentais. Eu gosto demais de buscar inspirar as pessoas. Bacana. É isso. Mais uma vez atingimos nosso objetivo de levar vocês que nos assistem, que acabam participando do nosso programa, histórias empreendedoras como a do Alcides, inspiradoras, como ele mesmo diz, e eu concordo plenamente. E por isso nós vamos encerrando o nosso podcast hoje, nessa parceria da ZEC
com a FIG-Unimesp. Se você quiser mais informação da ZEC, azec.org.br, vá lá no site, tem mais informações de como se associar à nossa entidade. Obrigado e até a nova oportunidade. Até mais.